Então, gente, agora que a gente viu um pouco sobre estrutura de repetição, eu vou introduzir para vocês as listas, que são um tipo de variável que a gente ainda não tinha visto em Python. As listas em Python, elas são uma variável que consiste em uma sequência de valores, certo? Por exemplo, valores numéricos, uma lista de 5 elementos que cada um corresponde a um número, né? 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser uma lista com diferentes tipos de elementos, né? Uma lista com uma string, né? Que nem no exemplo ABC, depois um número 3, depois um valor lógico de true e depois outra string. Pode até mesmo ser uma lista de listas, né? Em que o primeiro elemento da lista é uma lista com dois elementos, 1, 2. O segundo elemento da lista é uma lista com dois elementos também, 2, 3. E o terceiro é uma outra lista com dois elementos, 1, 3, né? E as listas, elas podem ser vazias, ou seja, eu posso declarar uma lista com nenhum elemento também. Então, elas são uma tipo de variável muito interessante, né? Porque às vezes a gente tem uma sequência de valores que a gente quer analisar, mas a gente não quer criar uma variável para cada valor, até porque mesmo a gente não sabe quantos valores a gente vai ter na nossa lista, né? Então, as listas elas são um tipo de variável muito utilizado não só em Python, né, mas em outras linguagens de programação. A gente também vai poder estar vendo elas sendo chamadas de vetores, né? Mas significam a mesma coisa, né? Uma sequência de valores, certo? Em algumas linguagens, a gente não vai observar, por exemplo, listas ou vetores com diferentes tipos, né? Que nem um exemplo ali com inteiros e strings. Em algumas linguagens de programação você tem que ter um tipo específico. Por exemplo, um vetor tem que ser de inteiros, um vetor de palavras, né, de strings, ou um vetor de valores lógicos, né? Mas em Python você pode fazer listas que têm esses tipos mesclados de variáveis. Uma coisa muito interessante sobre as listas, né, é que elas possuem índices, posições, né? Uma lista contada as posições a partir do zero. Então, no exemplo aí que eu criei uma variável chamada lista, né, que ela é delimitada pelos colchetes, as listas. E aí a gente tem 6 elementos, né, o 4, o 10, o 54, o 2, o 10, o 2, o 20 e o 18, né? Cada elemento ele é delimitado pela vírgula. Então, os índices, o que eles são, né? São as posições. Como no Python a gente começa a contar pelo zero, a primeira posição é o zero. Então, o, o elemento que está no índice 0 é o elemento 4. O índice que está no elemento 10, ou o índice que o elemento 10 tem, né? Ele é o índice 1, porque ele está na segunda posição. Então, uma lista com 6 elementos, o último índice é o 5, porque eu começo a contar pelo zero, certo? Então, como acessar um elemento da lista pelo índice? A gente vai chamar a variável lista, que eu já criei, vou colocar o colchete e eu vou dizer a posição. Então, se eu chamar lista 0, eu vou estar chamando o quê? O elemento que está na posição 0. Então, lista 0 vai me retornar o valor 4. Se eu botar lista 5, eu vou pegar o elemento que está na sexta posição, né? Então, eu vou pegar lista 5, eu vou chamar que valor? O valor 18, certo? E você também pode usar índices negativos nas listas. O que eles fazem? Eles pegam pela última posição, de trás para frente. Então, se eu chamo lista menos 1, eu vou pegar o elemento que está na última posição. Então, eu vou pegar o elemento 18. Como no exemplo eu botei lista menos 2, eu vou chamar o valor na penúltima posição, eu vou chamar o valor 20, certo?
Para a gente manipular essas listas, a gente tem alguns métodos que a gente vai precisar utilizar. Por exemplo, se eu quiser adicionar um elemento na minha lista que eu criei, eu posso usar a função append, né? E aí eu vou colocar o nome da lista, .append, e eu vou abrir, né, o parênteses e eu vou colocar o elemento que eu quero adicionar na minha lista. Para eu remover o último elemento da minha lista, eu posso chamar a função pop. Eu coloco o nome da minha lista, .pop, abro parênteses, fecho parênteses, ele vai retirar o último elemento da lista. Se eu quero remover um elemento pela posição, por exemplo, eu quero remover um elemento na primeira, na segunda, na terceira posição, eu vou colocar o nome da lista, .pop, só que dentro do parênteses eu vou colocar o índice do elemento que eu quero retirar da minha lista. E outra função que a gente usa bastante é para saber o tamanho da minha lista, é a função len, L-E-N. Eu chamo a função len e entre parênteses eu coloco o nome da minha lista. E aí isso vai me retornar o tamanho que a minha lista tem. Por exemplo, se eu tenho uma lista com 3 elementos, né? Então a minha len vai ser 3. Aqui eu criei um arquivo, certo, do Python para mostrar para vocês. Aqui eu criei uma lista 1 vazia, certo? Eu só abri e fechei o colchetes e criei a minha lista 2 com 4 elementos, né? Elementos com números inteiros. Eu quero adicionar na minha lista 1 o elemento 5, né? Então eu chamei o método lista1.append 5. E agora eu vou mostrar a lista 1 e a lista 2 para ver como elas estão. Ele mostra aqui que eu adicionei o elemento 5, né? E a minha lista 2 está aqui, né? Que são esses 4 elementos, ok? Essas aspas duplas são comentários. Eu adiciono quando eu não quero que execute essas linhas. Então, eu vou botar comentários aqui também com a hashtag. Vou apagar simplesmente, também dá certo. Agora eu vou mostrar primeiro o elemento da minha lista 2 que está na posição 0 e o elemento da minha lista 2 que está na posição -1, né? Vamos lá. Então, o elemento que está na minha lista 2 na posição 0, o primeiro elemento, é o 1. E o que está na última posição, -1, é o meu elemento 5. Beleza? Vamos aqui agora, se eu botar para exibir o tamanho da minha lista 1, se vocês quiserem dar uma pausa para pensar no que vai ser o resultado, né? Aqui ele vai mostrar que depois, né, como essa linha está depois de eu ter adicionado o elemento 5, então aqui eu vou ter 1 de tamanho da minha lista 1, ok? E se eu usar a função pop, né? Se eu usar a função pop na minha lista 2 e depois mostrar minha lista 1 e minha lista 2, né? Como é que vai ser? A minha lista 1, né? Continua com 5 que eu adicionei, mas a minha lista 2 ela perdeu o último elemento, né? Porque é isso que a função pop faz. Eu vou deixar o pop aqui e vou vir para cá. Se eu colocar 1 na chamada da minha lista pop, né? Lista 2.pop. O que você vai fazer, né? Ele vai pegar o índice 1 e vai tirar, né? Aqui, qual é o índice 1? O que vocês acham que vai ter como resultado aqui se eu mostrar a minha lista, né? Se eu mostrar a minha lista. Vocês conseguem imaginar? Vamos ver. Ele tirou o segundo elemento, né? Porque as minhas listas elas começam a contar do índice 0. Então, 0, 1, 2, 3. Como eu botei lista 2.pop 1, então ele tirou o segundo elemento da minha lista. Ok? Resultado 1,
25. Uma coisa a ser notada, gente, é que as listas, elas são elementos mutáveis, sendo que a gente até agora só trabalhou com elementos imutáveis, né? O que são elementos mutáveis? Se eu falar, por exemplo, que minha variável 1 é 1, e eu falar que a minha variável 2 é a minha variável 1, e depois eu falar que a minha variável 2 é a variável 2 mais 1, então a minha variável 2 vai ser 2, mas a minha variável 1 vai continuar sendo 1, porque eu não mudei ela. Mas com as listas não é bem assim, né? Vamos lá, eu crio uma lista chamada lista 1 e guardo 4 elementos nela. Eu crio uma lista chamada lista 2 e eu atribuo a ela a lista 1. Eu falo que a lista 2 igual à lista 1. Quando eu alterar os elementos da minha lista 2, eu também vou alterar os elementos da minha lista 1, pois elas são elementos mutáveis, né? Então, por que isso acontece? Quando eu crio uma lista, a minha variável ela vai estar referenciando a todos os valores, né? É como se ela fosse o endereço de 4 valores. E quando eu crio uma lista 2 que recebe a lista 1, o que eu vou estar recebendo não é uma lista. A minha lista 2 vai estar recebendo a referência para esses 4 valores também. Então, quando eu mudar minha lista 2, eu vou também estar mudando minha lista 1, porque elas são referências para a mesma lista. Ela é diferente de quando eu coloco que variável 1 igual a 2, e depois eu boto que a minha variável 2 é igual à minha variável 1. Ali eu não vou estar referenciando ao mesmo valor, certo? Eu vou estar criando outro valor com outra variável, né? Outro espaço na memória com o mesmo valor, entendeu? Então, quando eu alterar a minha variável 2, eu não vou alterar a minha variável 1, diferente das listas. Aqui eu vou mostrar para vocês no Python. Ó, eu criei uma lista 1 com 4 elementos, né? 4, 10, 3 e 4. E eu falei que a minha lista 2 ela vai receber a minha lista 1, certo? Depois eu alterei a minha lista 2, eu coloquei o elemento 1 no final da minha lista 2 com a função append. O que vai acontecer se a gente mostrar a primeira lista? Tem pausa no vídeo e tentem pensar, né? Vou mostrar aqui. Olha só, minha lista 1 foi modificada também. Porque aqui a minha lista 2 ela vai estar referenciando aos mesmos valores da minha lista 1. Certo? Então, outra operação muito interessante para a gente fazer com lista é o indexamento ou fatiamento de listas, que é quando a gente quer trabalhar com um subconjunto do meu vetor da minha lista, certo? Digamos que eu queira pegar dos elementos, sei lá, do segundo ao quinto elemento da minha lista, dos últimos 2 ou os últimos 3 elementos da minha lista, né? Eu quero fazer uma operação com eles, né? Como é que eu pego esses elementos, né? E aí a gente pode trabalhar com o fatiamento, né? Que a gente vai pelos índices, né? Pelo index da minha lista. Um exemplo. Eu tenho uma lista, né? Aqui com 5 elementos. 3, 6, 1, 4 e 15. Eu coloquei até os índices em cima, né? Índice 0, que é o primeiro índice, a índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Né? Porque ela tem 5 elementos, então ela vai do índice 0 ao índice 4. Se eu colocar a lista colchetes 1, 2 pontos, 4, fecha colchetes, o que eu vou obter? Aí eu estou dizendo que eu quero do índice 1 ao índice 3. Por que índice 3? Porque é uma regra do fatiamento de listas que a gente nunca pega o último elemento. Então, sempre que a gente vai colocar, a gente tem que pensar nisso. Então, ele vai pegar os elementos que está do índice 1, né, que é o 6. Vou pegar o elemento que está no índice 2, que é o 1. Vou pegar o elemento que está no índice 3, que é o 4. Mas eu não vou pegar o elemento do índice 4, né,
se eu quisesse pegar o elemento do índice 4, eu teria que colocar no fatiamento até o índice 5. Eu sei que o índice 5 não existe, mas ele nunca vai até o último, né, quando a gente usa o fatiamento. Então, a gente teria que colocar a lista de 1 a 5 se a gente quisesse pegar o último elemento, que está no índice 4. Então, é bom lembrar disso. A gente nunca pega o último elemento, né? Então, esse é o fatiamento de listas. Outra operação interessante é a concatenação de listas, né? Quando eu somo duas listas, né? Aqui no exemplo a gente tem lista 1, que tem 3 elementos, 1, 2 e 5, e lista 2, que tem os elementos 1 e 4. Lista 3 a gente colocou como a soma de lista 1 e lista 2, mas a gente não pode confundir com a soma dos elementos. A gente não vai somar 1 com 1, 2 com 4, 5, não. Quando a gente soma duas listas dessa forma, a gente está concatenando as listas, a gente está juntando as listas. Então, primeiro vem os elementos da lista 1 e depois os elementos da lista 2, nessa ordem. Por isso que ficou 1, 2, 5, 1, 4. Se eu tivesse colocado lista 2 mais lista 1, então os elementos da lista 2 viriam primeiro. Ficaria 1, 4 e depois ficaria 1, 2, 5, que são os elementos da lista 1. A gente também pode fazer multiplicações, mas como é que acontece? A lista 4 é a lista 1 vezes 2. O que acontece quando a gente faz isso? A gente está multiplicando os elementos por um escalar, por 2? Não, a gente não está fazendo isso. Quando a gente multiplica uma lista por 2, a gente vai repetir todos os elementos que estão na lista duas vezes. É como se eu colocasse lista 1 mais lista 1, né? Estou concatenando a lista com ela mesma duas vezes, certo? Por isso fica 1, 2, 5, 1, 2, 5. Uma operação muito importante nas listas, né, é você percorrer ou iterar as listas, que é quando você percorre cada elemento da lista, né? Então, por exemplo, usando o for, fica como a estrutura, né? Usando o laço de repetição for. For i em lista, né? For i, que é o nome da variável que a gente vai colocar, que vai receber os valores que estão dentro da lista. In, né? A palavra reservada e o nome da lista. Então, para cada elemento da lista, o i vai virar o elemento da lista, né? Como no range, quando a gente colocava de 1 a 10, o i virava cada um daqueles números, né? Para cada elemento da lista, vai percorrer a linha de código dentro do for. Uma coisa que a gente precisa, às vezes, não é só do valor do elemento, mas a gente precisa também da informação do índice, por exemplo. E aí, quando a gente quer isso, a gente geralmente usa, né, no Python, não é só esse, mas esse é um método para pegar também um índice, que é o enumerate. No enumerate, em vez de colocar só uma variável, a gente vai colocar duas variáveis no for, uma para receber o índice e outra para receber o elemento. Sempre a primeira é o índice e a segunda é o elemento. Então a estrutura fica assim: for, eu botei índice para o nome da variável que recebe o índice e elemento para o nome da variável que recebe o valor. Né? In, e aí enumerate, que é o nome da função, e entre parênteses o nome da lista. Né? Então vai percorrer cada elemento da lista, que nem um outro, mas dessa vez a gente também vai estar aguardando a informação de qual índice que a gente está percorrendo na primeira variável, né? Que está a segunda, mas na segunda é o valor do elemento, certo? Então vamos lá, né? Aqui a gente tem uma lista com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos, certo? E aí uma questão aqui é que pede para criar uma nova lista que vai do segundo ao quinto elemento. Depois vai mostrar o resultado da multiplicação dos números da lista nova por 10. Então vamos criar essa lista nova, né? Vou chamar de lista 2. E vai receber do segundo ao quinto, né? Da lista 1. Então vamos usar o fatiamento. Qual é o segundo elemento, né? É o que está no índice 1, né? E qual é o quinto elemento? É o que está no índice 4. Mas, no fatiamento, ele não vai até o último índice que eu colocar aqui. Então, para ir até o índice 4,
vai até o índice 4, na verdade eu vou precisar colocar 5, certo? Então aqui ele vai do segundo ao quarto, aliás, segundo ao quinto elemento da lista, né? Certo? Se eu quisesse o índice 5, né? Se eu quisesse a sexta posição, eu teria que colocar 6, porque ele não vai até o índice 6, ele só vai até o índice 5, ok? Então aqui ele só vai até o índice 4, que é o quinto elemento da minha lista. Agora a gente tem que mostrar o resultado da multiplicação dos números da lista nova por 10. Então a gente vai percorrer a lista nova. Eu não preciso da informação do índice aqui, eu só quero mostrar a multiplicação dos valores, né? Então eu vou colocar for i em lista 2. O que eu vou fazer? Eu vou salvar no variável multiplicação. Multiplicação, o valor de i vezes 10. E vou mostrar o resultado da multiplicação. Então aqui a gente vai ter 100, 30, 50 e 210. Então essa questão aqui já foi. Agora ele pergunta, em qual posição está o maior número? Aqui a gente vê que o maior número é o 22, né? Mas digamos que a gente não saiba quais são os valores, que seja o usuário que digita, por exemplo, né? Como é que a gente descobre em qual posição está o maior número? Bem, se eu quisesse descobrir qual é o maior número, né? O que eu precisaria fazer? Eu precisaria percorrer a lista, né? E comparar cada número com o anterior, né? Para descobrir qual é o maior. O anterior não, com os outros da lista. Então, for, dessa vez eu vou botar só o valor aqui, né? Por enquanto, for i em lista 1, né? Então eu vou comparar eles, né? Mas eu vou comparar eles com o que, né? Eu preciso de um valor de partida para ficar comparando, para achar o maior número. Então eu poderia colocar aqui maior ou igual a 0. Mas vamos supor que possam existir números negativos na minha lista, né? Então como pegar um valor inicial? Eu posso pegar o primeiro elemento da minha lista 1, né? O meu elemento índice 0, que é o 1. E aí para cada elemento da minha lista, eu checo se o valor dos elementos que eu estou passando é maior. Então, se i for maior que maior, né, o que vai acontecer? Maior vai virar i, né? Esse vai ser o maior elemento. Então, quando eu passo pelo 10, por exemplo, 10 é maior do que 1? Então o maior vai ser 10. Aí eu passo pelo 3. 3 é maior do que 10? Não. Então 10 continua sendo maior. 5, a mesma coisa, até o final. E aí aqui eu vou mostrar o maior elemento, né? Print maior. E aí vai mostrar, né, que o maior elemento é o 22. Certo? Mas o que eu quero para o maior elemento? Não, é a posição dele, né? Então, vou ter que usar o enumerate. Que eu vou pegar o elemento, eu vou pegar o índice e o elemento, né? Enumerate, lista 1, pronto. Então, eu vou comparar os elementos. Se o elemento maior que maior, o elemento maior. E aí o índice, né? O maior índice vai ser 0 no começo, né? Que é o primeiro elemento. Mas se ele achar outro, ele vai mudar, né? Então aqui fica o maior índice, também muda. Vai virar o índice, né? Então, o maior, o 1, né? Vai começar com 1, aí vai passar para o 10. 10 é maior que 1? Então, o maior vai receber 10 e o índice do maior vai receber o índice onde está o 10, né? E aí agora eu tenho a informação de qual o maior índice, beleza?
E aí eu posso mostrar no final, usar um f-string, né? Aliás, a posição do maior número é aí eu vou colocar aqui maior índice mais 1, né? Porque se for no índice 0 é a primeira, se for no índice 1 é a segunda, né? E aí eu vou executar esse meu código. A posição do maior número é a nona, né? Que é o número 22. Beleza? Aqui um exemplo de aplicação, né? Aqui ele pede para criar duas listas. A primeira lista contém a expressão dos genes e a segunda o nome dos genes. Na expressão do RNA, né? Digamos assim. O primeiro número representa a expressão do primeiro gene da outra lista, né? Então, a gente tem duas listas. Na posição 0 a gente vai ter da expressão número e na outra lista vai ter o nome do gene, né? Na posição 1 da primeira lista vai ter a expressão do gene que está na posição 1 na outra lista, né? Vai ter o nome lá dele, né? E assim em diante. E aí mostra o nome dos genes que possuem expressão maior do que 1000. Certo? Aqui eu coloquei um vetor, né, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 genes. Está aqui a expressão do primeiro, o nome do primeiro. Expressão do segundo, o nome do segundo. E por aí vai. Aqui também tem 8 genes, certo? E aí a gente quer o nome dos genes que tem expressão maior do que 1000. Então, primeiro a gente tem que percorrer a lista. Dessa vez eu vou precisar do índice, porque o índice que vai me dizer qual vai ser o nome dele também. Então eu vou percorrer a lista de expressão, né? For índice elemento in enumerate expressão. E aí eu vou ver se elemento, né, o valor for maior do que 1000, o que vai acontecer? Eu vou mostrar o nome do gene, que está na minha lista genes. E aí qual vai ser o índice? Vai ser o índice da minha lista, né? Que elas têm o mesmo índice. Então, os genes que têm expressão maior do que 1000 são a Ptox, TFK2, AOX e CFTR. Beleza? Uma coisa interessante é que quando a gente trabalha com listas, a gente também pode já pensar em matrizes, que são listas de listas, em que a gente trabalha com números. Em que cada elemento da minha lista é uma linha da matriz, né? Então, a minha linha 1 é o primeiro elemento, a minha linha 2 é o segundo elemento, a minha linha 3 é o terceiro elemento. Quando a gente pensa em colunas, a gente vai pensar, a minha coluna 1 é representado pelos primeiros elementos das minhas listas, né? A minha coluna 2 é o segundo elemento das minhas listas. E a matriz 3 é o terceiro elemento, e por aí em diante. Então, para a gente acessar os valores dessa matriz, a gente vai precisar de duas informações, a linha e a coluna. Então a gente acessa assim, né? Coloca o nome do elemento, entre colchetes, o índice da linha que você quer e o índice da coluna. Quando a gente coloca, por exemplo, matriz 1, 0, a gente está querendo pegar a minha segunda linha, né? Porque a gente começa a contar do 0, o meu primeiro elemento, né? A minha primeira coluna, né? que é o 4, certo? Então aqui eu tenho uma matriz, né? Com 3 linhas e 3 colunas. E eu quero mostrar o que está dentro dessa matriz. Então eu vou usar um for para percorrer as linhas e um for para percorrer as listas dentro das listas, né? Então aqui eu vou usar o for para percorrer essas três elementos da minha matriz. Esse for para percorrer os 3 elementos dentro de cada matriz, certo? Ou dentro de cada linha.
Então, o primeiro elemento aqui está representado por linha e o segundo por coluna ou o próprio elemento, né? E aí, quando eu executar isso aqui, vai mostrar os elementos da linha, depois vai mostrar um print vazio. Vai mostrar os elementos da linha, depois um print vazio. E aqui a gente separou, né? Mostrou os elementos da minha matriz. Outra coisa que a gente pode querer fazer é isso aqui, ó. Tá pedindo para mostrar o vetor resultado da soma da primeira linha da matriz 1 com a segunda coluna da matriz 2. Aí eu peguei e fiz aqui a matriz 2. Então, criei um vetor vazio para ser o vetor resultado. Eu tenho que somar o quê? A primeira linha da matriz 1 com a segunda coluna da matriz 2. Está representado pelos elementos 11, 14 e 17, né? Então, aqui eu usei um for com range 3, né? O que é range 3? Quer dizer que ele vai percorrer. É como se fosse uma lista com os elementos 0, 1 e 2, né? Ele não vai até o 3. Então, ele vai receber 0, 1 e 2. A soma o meu primeiro elemento no meu vetor vai ser a soma, né, do primeiro elemento da primeira linha da matriz 1, que é o 1, com o primeiro elemento da segunda coluna da matriz 2, que é o 11, né? Meu segundo elemento do meu vetor vai ser o segundo elemento da minha linha da matriz 1, da primeira linha, com o segundo elemento da segunda coluna da matriz 2, né? Então, como é que eu faço isso? Eu vou colocar da matriz 1, eu vou fixar a minha linha 1, e o que vai variar vai ser os elementos da minha linha. Da minha matriz 2, eu vou fixar, aqui está errado, né? É o 0, que eu pedi da primeira linha, não é isso? Isso. Então, eu vou fixar a primeira linha da matriz 1 e vou fixar a segunda coluna da matriz 2, né? Então, por isso que aqui está com 1. Então, o que vai variar vai ser só a linha, né? Vai ser primeiro a primeira linha, depois a segunda linha, depois a terceira linha. E aqui o que está variando é só a posição dentro da minha linha, certo? Depois eu vou colocando essas somas no meu vetor. Depois eu vou mostrar o vetor, né? Então, o vetor é para ter 12, aqui 16 e 20. Doze, 16 e 20. Beleza? Então, para a atividade. Na primeira questão, eu tenho uma lista em que cada elemento representa a quantidade de pares de bases de sequências de DNA diferentes, certo? E aí vocês vão ter que escrever um loop, né, uma estrutura de repetição, para calcular o desvio padrão dessas quantidades de pares de base, certo? Então, vocês poderiam fazer, é só somar, né, ou fazer o cálculo do desvio padrão normal, mas eu quero que vocês usem um loop para fazer esse cálculo, beleza? Na segunda questão, você está realizando uma clonagem molecular para produzir cópias de um fragmento de DNA. Inicialmente, você tem 10 cópias desse fragmento. E aí, você vai fazer um while para simular a clonagem e vai duplicar o número de cópias a cada iteração e vai mostrar na tela, né, cada duplicação, né, até atingir 1000 cópias, beleza? Para a terceira questão, vocês vão criar uma lista com as seguintes strings, né? São 3 elementos, cada um é uma string, né? O primeiro elemento é essa espécie que está aí, depois a outra e depois a outra, certo? São pragas de cacaueiro. E aí você vai fazer um script, um laço, né? Para receber espécies que o usuário vai digitar, né? E você só vai parar de receber espécies em duas situações. Ou o usuário digita 10, e aí você para de receber espécies, ou o usuário digita uma dessas espécies que está na lista, que são espécies preocupantes para cacaueiro. Caso
seja uma das espécies preocupantes, você tem que mostrar a espécie digitada é uma espécie preocupante, beleza? E para a última questão, vocês vão criar essa matriz aí que está na tela e vão percorrer essa matriz e vocês vão retornar os índices das listas que têm a média entre 100 e 120. Por exemplo, vocês vão pegar a primeira linha, né? a primeira lista. Vão fazer a média. Se a média for entre 100 e 120, você vai retornar o índice dela, né? que é 0. Aí vai para a segunda matriz, que é do índice 1. Vai ver se a média dela tá ou não tá. Se não tiver, passa para a próxima. Se tiver, mostre o índice dela na tela, beleza? Que seria o índice 1. E aí você vai fazer isso até acabar. Muito obrigado por prestar atenção na aula.